Fala, time Caipora, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 24 de outubro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. E inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, galera, vamos começar aqui então. Mas antes, vocês que estão sempre assistindo nossos vídeos, pegando nossos palpites, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, beleza? Isso irá ajudar a fortalecer muito o nosso canal e manter o nosso canal vivo, ok? Vamos lá então, separei um El que tem versus Al Jazeera Man. Separei para Al Jazeera marcar o primeiro gol da partida. Por que eu separei isso? Verificando aqui, o Al Jazeera ele tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e tem 67% de aproveitamento, enquanto o Al tem ele tem 17%. Verificando em séries, o Al Jazeera vem marcando gols nos últimos 7 jogos. E nos últimos jogos do campeonato, o Al Jazeera vem marcando o primeiro gol, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos o Al Jazeera para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Al Arabi Al Saud versus Al Jindal. Separei over 1,5 gols para essa partida. Verificando, o Al Arabi ele tem 71% de probabilidade de vitória, tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Al Jindal tem 28%. Em séries, o Al Arabi vem perdendo nas últimas 3 partidas, só que o Al Jandal vem sofrendo gols nas últimas 7. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em todas as partidas do Al Arabi, e do Al Jandal apenas 2 partidas foram menos de 1,5 gols. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Clube Leão versus Atlas. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Leão ele tem 50% de probabilidade de vitória e ele está sem perder a 4 partidas, tem 50% de aproveitamento. Enquanto o Atlas ele está perdendo a 3 partidas e tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico temos 15 vitórias para o Leão, 4 empates e 5 para o Atlas. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Leão vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Atlas vem perdendo. Nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Leão, over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas 2 partidas do Leão que foi 1-0. Então acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Lech Poznan versus Jagiellonia. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida na Polônia. Por que eu separei isso? Temos 62% de probabilidade de vitória para o Lech Poznan e ele está com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos, enquanto o Jagiellonia tem 83%, um race muito bom, tá? No histórico, 17 partidas para o Lech, 6 empates e 17 partidas para o Jagiellonia, e a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, o Lech vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, o Jagiellonia vem vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, over meio gol no primeiro tempo vem ocorrendo. Então eu acredito que para essa partida nós poderemos ter over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Atalanta versus Waterford. Separei o Waterford para vencer ou empatar o primeiro tempo. Verificando, o Waterford está com 63% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e o Atalanta ele não vence as 5 partidas. Temos 50% de aproveitamento do Waterford nos últimos 9, enquanto o Atalanta tem 28%. No histórico, 24 partidas para o Waterford, 13 empates e 5 partidas para o Atalanta. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, como eu disse, o Atalanta não vem vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas e over 2,5 gols também na maioria das partidas. Porém, o Waterford ele vem vencendo e marcando no primeiro tempo, principalmente nos últimos jogos no campeonato. Então eu acredito que para essa partida nós teremos o Waterford para vencer o primeiro tempo ou empatar. Beleza? Próxima partida, Dundee versus Ross County. Separei over 1,5 gols para essa partida da Escócia. Está equilibrado a probabilidade de vitória e as duas equipes têm 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Dundee e o Ross County tem 39% e não vence a 4 partidas.
No histórico, 14 vitórias para o Dundee, 14 empates e 18 vitórias para o Ross County. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, apenas uma partida que foi 1-0 para o Dundee jogando fora de casa. E na casa do Dundee, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Rio Negro Águilas versus Envigado. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 69% de probabilidade de vitória para o Rio Negro Águilas e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, não perde a 4 partidas, enquanto o Envigado tem 39%. No histórico, 11 vitórias para o Rio Negro, 23 empates e 17 para o Envigado. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Envigado vem marcando gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 2 últimas partidas, e jogando na casa do Rio Negro, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida que foi 0-0 para o Deportivo Pereira versus o Rio Negro Águilas. Então, para essa partida, acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Redcliffe versus Stafford. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos 77% de probabilidade de vitória para o Redcliffe. Ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9. Enquanto o Stafford está com 33%. No histórico, o Stafford venceu 4, temos um empate e nenhuma vitória para o Redcliffe. E a média de gols é de 1 gol. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Cambridge United versus Portsmouth. Separei vitória, empate fora e menos de 5,5 gols. Por que eu separei este mercado? Temos 54% de probabilidade de vitória jogando fora de casa para Portsmouth e ele não perde a 9 partidas, tem 94% de aproveitamento. Enquanto o Cambridge tem 17%, não venceu nenhuma partida. No histórico, 8 vitórias para Portsmouth, 1 empate e 2 vitórias para o Cambridge. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Cambridge vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Portsmouth vem vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas, tá? Verificando aqui, também temos um under 5,5 gols em todas as partidas nos últimos encontros. Nos últimos jogos, um under 5,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Portsmouth contra o Gillingham, que temos over 5,5 gols. E o Portsmouth vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que teremos vitória em empate para Portsmouth e under 5,5 gols. Beleza? Próxima partida, Leicester versus Sunderland. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Leicester está com 64% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ele está vencendo a 4 partidas, enquanto o Sunderland está perdendo a 12 e tem 61%. No histórico, 10 vitórias para o Leicester, 7 empates e 7 vitórias para o Sunderland. E a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates, e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Leicester, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, União Berlim versus Napoli. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Napoli ele está com 49% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. E o União Berlim ele está com 8 partidas que perde. Ele não vence nenhuma. Está com 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Napoli tem 56%. Em séries, o Napoli vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Lens versus PSV. Separei under 4,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Está bem equilibrado a probabilidade de vitória e na forma recente as duas equipes têm um race que não perdem nas últimas partidas, tá? Porém, o PSV tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Lens tem 50%. O Lens está numa série que não perde as 5 partidas e o PSV vem marcando gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 4,5 gols.
Próxima partida, Benfica versus Real Sociedad. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos uma pequena vantagem na probabilidade de vitória para o Benfica e ele está com um race muito bom, tem 78% de aproveitamento nos últimos 9, enquanto o Real Sociedad tem 72%. Em séries, o Real Sociedad vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Benfica está sem empates. E nos últimos jogos do campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas e under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Inter de Milão versus Salzburg. Separei um over 1,5 gols para essa partida. Temos 74% de probabilidade de vitória para o Inter de Milão contra o Salzburg. E o race é de 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e ele não perde a 4 partidas. Enquanto o Salzburg ele não vence a 3 partidas, ele tem 56% de aproveitamento. No histórico, 2 partidas e 2 vitórias da Inter. E a média de gols é de 5,5 gols. Em séries, temos 10 jogos que a Inter vem marcando gols. E nos últimos encontros, como eu disse, temos over 1,5 gols em todos os jogos. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Manchester United versus Copenhague. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Temos 71% de probabilidade de vitória para o Manchester United e na forma recente ele está com 44% de aproveitamento, enquanto Copenhague tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, 3 partidas, 2 vitórias para o Manchester United e 1 vitória para o Copenhague. E a média de gols ultrapassa 1,5 gols. Em séries, o Manchester United não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes faz muito tempo, porém temos over 2,5 gols em uma partida e under em 2 partidas. Mas devido aos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria dos jogos, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sevilha versus Arsenal. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 52% de probabilidade de vitória para o Arsenal jogando fora de casa. E a forma recente das duas equipes é de 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Arsenal e 50% para o Sevilha, que não vence a 4 partidas. No histórico temos 5 jogos, 2 vitórias do Sevilha, 1 empate e 2 vitórias para o Arsenal. E a média de gols ultrapassa 3,5 gols. Em séries, o Arsenal vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando nos últimos jogos no campeonato também das duas equipes, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Braga versus Real Madrid. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Temos 66% de probabilidade de vitória para o Real Madrid jogando fora de casa e ele está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Braga está com 72%. O Braga está vencendo as 5 partidas. O Real Madrid tem 10 jogos que vem marcando gols e nos últimos jogos no campeonato temos over 1,5 gols na maioria das partidas com over gol no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Galatasaray versus Bayern Munique. Separei over meio gol no primeiro tempo também para esta partida. O Bayern Munique tem 68% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Galatasaray tem 94%. As duas equipes não perdem há mais de 9 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Essa foi a nossa última partida. Muito obrigado por estarem acompanhando o nosso canal em todos os nossos palpites. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Beleza? Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, meus queridos caiporas. Trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Galatasaray versus Bayern Munique. Over 1,5 gols para Manchester United versus Copenhague. Separei over meio gol no primeiro tempo para Chesterfield versus York. E separei over 1,5 gols para Al Arabi Al Saud versus Al Jindal. Separei over 1,5 gols para Inter de Milão versus Salzburg. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!